Em 27 de setembro de 1960, o enfermeiro anestesista explorador norte-americano Ron White leu um artigo na revista Life que o impressionou. As fotografias aéreas mostravam uma estranha formação em forma de barco moldada em uma montanha a 20 milhas ao sul do Monte Ararat. Ron White, que já era conhecido como arqueólogo bíblico devido ao seu fascínio pelo tema e suas descobertas relacionadas a relatos bíblicos, como os sinais da Torre de Babel e do Monte Sinai, ficou fascinado com as imagens da estrutura. Isso despertou seu interesse na busca pela Arca de Noé, um dos maiores artefatos bíblicos. Enquanto você assiste essa fascinante história, se inscreva em nosso canal, curta o vídeo e ative as notificações. Canal de Olho no Mundo. O que a Globo não mostra, você vê aqui. Ron White descobriu algo que o fez acreditar até o fim de sua vida que aquela era realmente a embarcação usada por Noé, de acordo com a Bíblia. Segundo a Bíblia, devido à humanidade ter entrado em uma depravação total, Deus decidiu enviar um grande dilúvio para destruir toda a humanidade, exceto Noé, o único homem que permaneceu fiel. Deus permitiu que ele levasse sua família, seus genros e instruiu Noé a construir uma grande arca e levar um par de cada espécie de animal para que pudessem sobreviver à inundação e repovoar a terra após as águas baixarem. Noé seguiu as instruções e construiu uma arca com aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Ele levou sua esposa, seus 3 filhos com as respectivas esposas e animais de todas as espécies, incluindo aves, répteis e mamíferos. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, e após as águas baixarem, a arca finalmente repousou no topo do Monte Ararat, conforme descrito no capítulo 8, versículo 4 de Gênesis. Não é incomum encontrar embarcações naufragadas ou restos delas ainda nos dias de hoje. Em 2020, na Noruega, por exemplo, foi descoberto um drakkar, um tipo de navio viking, datado de 1000 anos atrás, em boas condições para ser restaurado. Não foi o primeiro barco viking encontrado na Noruega, pois outros 2 foram encontrados em 2018 e 2019. Esses exemplos mostram que mesmo após milhares de anos, restos de embarcações podem ser encontrados. Ron White, sendo cristão e levando em consideração essa premissa, seguiu atrás de seus objetivos desde que leu o artigo na revista Life. Ele construiu um modelo da arca, estudou regiões vulcânicas para ter uma ideia se a embarcação poderia ter sido consumida pela atividade vulcânica, uma vez que o Monte Ararat é de origem vulcânica. Ele também construiu uma réplica da montanha turca para estudar um possível local de atracação da arca após as águas baixarem. Em 1977, depois de ter ido uma vez à Turquia sem encontrar o que procurava, White decidiu retornar ao país, desta vez acompanhado por seus 2 filhos adolescentes e depois de contratar alguns homens para a expedição. Apesar de enfrentarem algumas dificuldades, no segundo dia de tentativa chegaram a uma aldeia onde conseguiram guias para continuar a jornada. Caminharam por quilômetros de terreno acidentado até que White percebeu uma pedra idêntica às pedras de ancoragem no mar Mediterrâneo que ele havia visto em livros arqueológicos. A diferença é que essa pedra era muito maior. White observou que havia 8 cruzes esculpidas na pedra e os aldeões mostraram a ele outras pedras semelhantes, também com cruzes esculpidas. Continuaram caminhando até chegarem a um antigo cemitério, onde viram representações que pareciam ser simples imagens de um barco. White começou a questionar se essas descobertas teriam alguma relação com a Arca de Noé, e as coragens de pedra, como ele as chamou, pareciam cumprir fielmente a função de contrapeso em um barco. White teve que retornar aos Estados Unidos, mas em 1979 um terremoto abalou a Turquia, incluindo o Monte Ararat,
onde o tremor provocou o desmoronamento de uma parte e revelou uma silhueta que parecia ser de uma embarcação. Sem dúvidas, White voltou ao monte em uma de suas 24 viagens entre seu país e a Turquia. No entanto, havia um problema. De acordo com imagens aéreas e medições, os estudiosos não chegavam a um consenso sobre o tamanho da arca. Segundo a Bíblia, Deus teria instruído Noé a construir uma arca de madeira com 300 covados de comprimento, 50 covados de largura e 30 covados de altura. Gênesis capítulo 6 versículos 14 e 15. Convertendo os 300 covados hebraicos para pés, que é a medida padrão nos Estados Unidos, teríamos uma medida de 437 pés ou 133 metros do nosso sistema. No entanto, após medirem a extensão da estrutura em forma de navio, os pesquisadores concluíram que a arca tinha um comprimento total de 515 pés, aproximadamente 20% maior do que o descrito na Bíblia. Esse fato se tornou um dos principais argumentos para alguns estudiosos refutarem a ideia de que aquela era a verdadeira Arca de Noé. No entanto, para White, isso não era motivo suficiente. Ele estava convencido de que aquela era a verdadeira Arca do Dilúvio. Em determinado momento, ele lembrou de um fato histórico que muitos ignoravam: o autor do Gênesis era Moisés, um hebreu que foi criado e educado por egípcios. Fazia sentido pensar que Moisés conhecia as medidas dos covados egípcios, em vez dos covados hebreus, já que eram duas medidas completamente diferentes. Dessa forma, eles fizeram uma nova conversão, convertendo os 300 covados egípcios para pés. E adivinhe qual foi o resultado? Sim, 515 pés, exatamente as medidas da estrutura no monte. Essa descoberta fortaleceu a equipe e eles decidiram escanear o local com um gerador de frequência molecular. O escaneamento revelou um padrão particular de linhas de ferro sobre o solo, que correspondiam ao formato de um grande navio, com as mesmas dimensões de largura e comprimento descritas na Bíblia para a Arca de Noé. White afirmou que, se mostrassem a foto do local para uma criança, ela diria que se tratava de um navio. Posteriormente, descobriu-se que a estrutura era originalmente composta por 3 níveis ou convés. Para determinar a profundidade em que poderia estar o restante do provável navio, a equipe utilizou um radar de penetração. O suposto navio tinha 3 convés, sendo que os 2 superiores desabaram, enquanto o inferior permaneceu intacto, segundo os pesquisadores. Essa parte do barco deveria conter 144 quartos, um número considerável, talvez suficiente para transportar os animais, conforme acreditavam os exploradores. Além disso, relataram a descoberta de paredes, cavidades, uma porta próxima à frente, rampas e grandes cisternas perto da proa. Não satisfeitos com todas essas descobertas, os pesquisadores passaram a utilizar 4 tipos diferentes de detectores de metal, encontrando também muitos rebites. Esses rebites foram analisados para determinar sua composição e descobrir se eram formações naturais ou se eram pregos ou objetos criados pelo homem. Concluíram que eram feitos de alumínio, não sendo encontrados na forma como ocorrem naturalmente, mas sim manipulados pelo homem. Uma das últimas descobertas da equipe de White foi um objeto escondido sob a superfície, que se revelou ser um pedaço de madeira do convés. Esse fragmento era ideal para estudo, a fim de verificar se era madeira genuína, pertencente a uma árvore, e não um objeto colocado recentemente por alguém. Ao realizar o teste de datação por carbono 14 na madeira, descobriu-se que ela pertencia a uma árvore antiga, que havia se petrificado ao longo do tempo. White chegou a mostrar essa descoberta em uma entrevista concedida à CNN no final da década de 70. As pesquisas prosseguiram, mesmo sem o apoio explícito do governo norte-americano. No entanto, o governo turco, de forma implícita,
reconheceu o potencial de investimento no turismo religioso na região. Embora nada tenha sido comprovado, a região hoje se orgulha de se autodenominar como a terra da Arca de Noé e tem atraído, ainda que de forma tímida, um certo número de turistas. Apesar das descobertas importantes, White não recebeu o devido reconhecimento oficial. Ele faleceu em 1999, convicto de ter encontrado a Arca do Dilúvio, porém sem o respaldo dos governos. No entanto, ele deixou um legado de extrema importância para a arqueologia bíblica, além de discípulos e seguidores que continuam trabalhando seriamente para comprovar de uma vez por todas que White estava certo. Mas a pergunta que não quer calar é: por que o governo turco e o governo americano escondem essas descobertas e não as tornam públicas? Comenta aqui embaixo a sua tese e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Por aqui nós continuaremos, de olho no mundo.